Ei gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Adalma, esse é o Giratrim, esse é o 103º vídeo do canal e hoje a gente vai falar sobre o livro As Tocantinas, do Célio Pedreira, representante do Tocantins no giro pelo Brasil. Terra de Ana Vitória, o Tocantins, nasceu em 12 de outubro de 1988. A probabilidade que você seja mais velho que o Tocantins é um pouco alta. Antes ele fazia parte do Goiás e a sua capital, Palmas, foi uma cidade planejada e construída do zero. Lá no Tocantins a literatura ainda está em formação, eu diria, ela ainda está em construção. E hoje a gente vai falar sobre um autor que ajudou a fomentar essa literatura. O Célio Pedreira, ele é poeta, professor, farmacêutico, bioquímico e médico. Ele é nascido em Porto Nacional, então ele é portuense do sertão tocantino. Em 2003 ele publicou o primeiro livro de poesias dele, que se chama Porta, livro que foi indicado para o vestibular da UFT, que é a Universidade Federal do Tocantins. Mas hoje a gente vai falar sobre um outro livro dele, um livro mais recente de 2014. O As Tocantinas foi publicado pela Eduft, que é a editora da UFT. Ele também faz parte da coleção Literatura Tocantinense, um projeto para realmente incentivar a literatura de lá. É um livro que na apresentação e no prólogo a gente já vai ter algumas características dele que são: primeiro, que ele dialoga evidentemente com Manuel de Barros. Segundo, que são 100 poemas escritos num período de 15 anos. Achei muita coisa, Jesus Cristo. Tanto os 15 anos quanto os 100. Tem um otimismo brejeiro, quase triste, que aprecia o invisível e encontra no prosaico matéria de poesia. E também compõe um inventário de imagens sobre a paciência. Eu já vou direto para os pontos-chave dessa vez, porque é um livro bem pequeno, mesmo que tenha 100 poemas. Eu já falei de Manuel de Barros aqui no canal, eu falei sobre o Livro das Ignorâncias. Ele foi representante do Mato Grosso ou Mato Grosso do Sul aqui no canal. Eu sempre confundo porque o Manuel nasceu em um dos estados e ele cresceu no outro. Mas enfim, eu já falei do Manuel aqui, já falei que eu não gosto tanto assim, não acho que é uma coisa que me atrai muito o tipo de poesia dele. Mas, de qualquer forma, realmente dá pra ver a influência dele no As Tocantinas, é evidente. Tem um poema que chama Chá de Suficiência, que pra mim, se você falasse que ele é do Manuel de Barros, eu acreditaria, porque era muito parecido, assim. A ideia, o estilo, eram umas imagens, né? Acho que as imagens do Manuel são as mais famosas, as coisas ligadas à natureza, que vão brincar com a linguagem, que vão desconstruir ela. Eu gosto dessa proposta, mas apesar de tudo, eu ainda acho que na prática é uma coisa que se perde meio fácil, assim, é uma coisa que pra mim é enjoável, assim, é fácil de enjoar. E aí, quanto mais eu li o As Tocantinas e mais se assemelhava ao Senhor Berros, eu ficava assim, eu acho melhor não, porque quanto mais estava perto, menos eu gostava, e quanto mais estava longe, mais eu gostava, então era uma coisa inversamente proporcional. Mas, de qualquer forma, realmente, a influência do Manuel de Barros é muito grande. Isso também vai estar ligado às referências que o livro vai trazer, algumas recorrências também, e eu vou ler pra vocês. Eu gosto de falar isso em livros de poesia, porque eu acho que imagens que se repetem, palavras que se repetem, expressões fazem muito sentido de você entender, para você entender o que tá ali no livro, como que ele vai realmente construir um universo. Então a gente vai ter aqui, muito forte, o cerrado, sol e lua, raízes, quintais, nós de atar, nós mesmo, nós de corda, nós de não eu e você, cantiga, nossa, muita cantiga, muita semente, Jesus Cristo. Luz, margem e beira do rio, remendar, entardecer e manhãs. Eu acho que todas essas imagens realmente, eu consigo visualizar uma paisagem perfeitamente, assim, eu consigo ver exatamente, não exatamente, né, mas eu consigo enxergar um lugar onde esse livro está sendo escrito ou do qual ele está falando. Entretanto, eu acho que existem alguns vícios de poesia que também aconteceram nesse livro e que eu acho que é meio inevitável para quem ou não tem muita... Eu não sei nem se é o caso do Célio, pra ser honesto, mas quem faz muita poesia, isso aqui é um grande volume de poesia, a gente meio que recai em umas ideias que são muito comuns à linguagem poética, a livros de poesia, mas que não são coisas que a gente fala tanto assim no dia a dia. Eu falo de coisas tipo o ermo, o luar, os horizontes, falar sobre sulcos e falar também excessivamente sobre saudade. Eu acho que a saudade é um tema muito recorrente na poesia, é uma palavra que está só na nossa língua portuguesa, e a gente acha que ela é muito especial, e ela é especial. Eu gosto muito da palavra saudade,
não seja por isso, mas eu acho que tem alguns vícios de poesia aqui nesse livro e que acontecem, assim. Eu acho que eu também cometi esses erros no meu livro, por exemplo, mas não é que são erros, né? Mas que são coisas que é muito fácil cair em lugares comuns por causa do uso excessivo deles em obras poéticas. Mas algo interessante também foi ver palavras que eu desconhecia, uma coisa que talvez era regional, local, assim, ou pelo menos não eram comuns à minha vivência, talvez. Eu não sei explicar exatamente porque eu não conhecia algumas palavras, mas eram elas coisas como ipueira, furupa, uberi ou cega machado. Cega machado é uma árvore, inclusive é muito bonita, vou colocar aqui a foto. Mas eu gostei muito de ver a variação vocabulária, assim, eu achei o vocabulário do livro bem variado, bem rebuscado, mesmo que tenham tido as repetições, eu não acho que foi por conta de falta de vocabulário. Eu acho que foi outra história, mas eu vou chegar lá também. E mesmo assim, eu gostei de ver coisas que eu desconhecia, mas que não me irritavam, assim. Eu não senti que era um uso de palavras difíceis, não senti que era um uso de, eu vou tentar usar um sinônimo muito arcaico, assim, pra tentar fazer a minha poesia ficar mais hermética. Não era isso, sabe? Era realmente fluido, eu gostei disso. Eu senti que eram as palavras que ele tinha pensado pro poema mesmo. Ele não tentou encaixar uma coisa que não ia encaixar. Porém, contudo, entretanto, já fazendo críticas negativas, eu tenho que falar dos títulos, porque alguns títulos dos poemas eram ruins. Tipo, Cepo de Madeira ao Vivo, Sol Tronco e Apontamento Escasso. E por que eu falo dos títulos serem ruins? É porque eu não gostei das palavras? Em alguns casos sim, pra ser honesto. Esse ao vivo aqui no livro, eu fiquei assim... Acho que ao vivo é uma expressão zero literária, assim, é uma coisa tão televisiva, tão audiovisual, e que, sei lá, soou tão artificial na hora que eu li, que eu, ainda mais combinando com o cepo de madeira, eu senti um ruído tão forte. Mas eu digo essa coisa dos títulos porque vou contar uma história. Eu assisto um reality show de culinária que se chama The Taste. E lá, os jurados, eles não veem quem faz a comida que vai ser servida ali, o prato. Então, eles têm que dar nomes aos pratos, os cozinheiros que fizeram, para que os jurados saibam, pelo menos, diferenciar um prato do outro. Ok. Eles dão os nomes, às vezes, absurdos, assim. Eles fazem umas metáforas muito estranhas, coisas que às vezes vão dificultar até o entendimento do que a pessoa que vai comer deveria esperar do prato. Ao invés de só listar, tipo, os principais ingredientes que vão estar ali, que vão estar no foco da receita, a gente vai ter no negócio nomes mirabolantes que confundem, assim. E eu senti às vezes que os títulos eram ruins no livro por causa disso, porque não dialogavam muito bem com o conteúdo do poema, pelo menos eu não enxergava muito bem algumas vezes. E aí eu ficava assim, era só um título mais simples, sei lá, pega uma palavra importante aqui, não sei, tinha como simplificar, e eu senti que essa complicação realmente dificultava o entendimento do negócio se eu não tinha entendido a proposta como um todo, porque às vezes parecia que o corpo do poema falava uma coisa, mas o título falava uma outra totalmente diferente. Eu ficava, mas era isso? Como que isso chega aqui, sabe? Então é por isso que eu trouxe esse ponto. Além disso, os poemas são muito pequenos, muito pequenos. O máximo era uma página, tipo, todos os poemas cabiam em uma página. Eu ainda vou explicar por que eu tive que imprimir isso aqui, vai fazer sentido. Eu que encadenei esse negócio. Mas nisso de os poemas serem muito pequenos, eu sentia que alguns eram mais básicos, outros eram mais complexos. Eu acho que fazer poesia é difícil, ponto. Não vou nem elaborar isso direito. Mas eu falo do tamanho no sentido de que às vezes é muito difícil simplificar algumas coisas que são imagens às vezes mais elaboradas, que você quer trazer camadas, mas você vai usar menos palavras. Então, de alguma forma, isso às vezes era melhor traduzido, às vezes era mais difícil de entender, ou pelo menos eu li 2 vezes, né? Mas tinha essa variedade de coisas que eu achava melhores e piores, acho natural. E mesmo assim eu consegui ver uma unidade no livro. Mas para dar um exemplo de uma coisa que eu não gosto, eu vou repetir isso continuamente. Eu não acho que todo poeta tem que fazer poemas sobre o fazer poesia. Eu acho que isso é uma coisa cansativa. Eu não aguento mais ler poesia sobre poesia. Não acho que é tão interessante assim a escrita de poesia como um tópico tão recorrente na poesia. Eu acho que virou um exagero, assim. Eu acho que é igual personagens que são escritores, leitores, trabalham com publicidade, com jornalismo. Gente, é muito óbvia a identificação direta, assim, é tão
explícito que você está falando uma coisa particular, às vezes que eu acho que é desnecessário. Eu acho que vale mais a pena tentar fugir um pouco dessa coisa que tá tão próxima de você. Eu também curti o ritmo dos poemas, eu gostei da musicalidade deles. Eu não li nenhum em voz alta, eu acho que nenhum mesmo. Eu tô tentando inclusive fazer esse exercício para identificar as diferenças entre a linguagem escrita e a linguagem oral. Eu acho que nem sempre tem que ter um diálogo ali, nem sempre tem que ser coisas intercambiáveis, assim. Nem sempre algo que é oral tem que soar bem escrito, nem sempre algo que tá ali escrito vai ter que soar bem em voz alta. Mas, de qualquer forma, curti o ritmo. E, a partir de certo ponto, gente, eu achei que as repetições eram inevitáveis e ficou cansativo, assim. Chegou no poema 40, eu já tava assim, ok. Eu entendi sobre o que é o livro, eu entendi que ele vai tratar da natureza de um jeito interessante, eu entendi a visão da luz das coisas. Era muito legal, assim, visualizar o livro. Esse foi um livro bem imagético, assim. Mas mesmo assim, gente, 100 poemas é o tamanho de uma antologia, eu não aguentava. Eu já, a partir de um ponto, eu fiquei, isso é uma coletânea, eu pararia antes. Eu sei que eram poemas de 15 anos ali, mas, meu Deus do céu, eu fiquei... Ai, sabe, eu sei que eu deveria ter parado e lido aos poucos, mas mesmo assim, não sei, até pelo tema dos poemas, assim, era tudo muito repetitivo, ou no mínimo, era como se eu estivesse comendo um prato. Eu tô falando muitas coisas de comida ultimamente. Era como se eu estivesse comendo um prato que ele não acabasse, que eu fosse comendo e parecia que tava acabando e nunca acabava. Então teve esse sentimento de já tá empanturrado da comida ali, de querer comer outras coisas. Eu senti muito isso. Porém, se você me perguntar se eu gostei do livro, eu vou falar que eu gostei mais do que eu esperava, porque eu meio que não pude escolher o representante do Tocantins, no caso. Foi muito difícil achar um livro do Tocantins. Inclusive, eu não achei para comprar um livro do Tocantins. Eu tive que imprimir o livro. Eu tive que achar ele online. Eu perguntei para a editora, vocês vendem? Eles falaram, não, tá de graça online, vai lá. E eu falei, eu quero o livro físico, mas, quer dizer, eu não falei isso com eles, né? Mas eu pensei, eu quero comprar o livro, eu quero ter o livro. Mas nem existia essa opção. E aí, como eu não tinha escolhido o livro, eu meio que peguei o livro que existia da literatura tocantinense, que parecia mais acessível, assim. Foi uma coisa que eu fiquei até aliviado quando eu li o livro, e eu gostei das imagens, achei elas interessantes, eu gostei das sensações que o livro trouxe, eu achei pungente, assim, eu achei potente, e eu achei que a riqueza vocabular também contribuiu muito pro livro. Eu senti que ele, apesar das repetições que eu reclamei, eu acho que elas vieram por causa do volume de poesia, não por causa da qualidade da poesia. E se você me perguntar se eu recomendo o livro, eu vou falar assim, tem um estado do nosso país que simplesmente mal tem literatura. Então eu recomendo que a gente ajude a fortalecer isso aí. E, mais do que isso, o livro está disponível de graça. Então, se você quiser conferir, assim, se você quiser ler alguns poemas, está lá. Eu vou colocar na descrição do vídeo o link do livro, né? Porque, gente, é muito fácil de chegar nisso e... honestamente, é até aflitivo falar. Existe um território no nosso país, uma região inteira, que basicamente não tem livros das pessoas de lá. Até porque mal nasce gente lá. Mas mesmo assim, é uma coisa preocupante. Tem uma universidade federal lá, mas mesmo assim não tem uma literatura tocantinense muito bem formada. Eu acho uma loucura. E agora, pra quem quiser sentir um gostinho assim do livro, eu vou ler alguns poemas nos spoilers, mas quem for ficar até aqui, muito obrigado por ter assistido o vídeo, um abraço e um beijo e até o próximo. O primeiro poema que eu vou ler se chama Absolutamente Abóbora. Foi um dos títulos que eu não gostei, mas eu não queria dar esse spoiler antes de ler ele de fato. Mas eu achei muito legal que o poema me fez visualizar a abóbora perfeitamente, assim. É uma imagem tão clara. O gosto da abóbora me veio quando eu li o poema, achei muito legal. Vamos lá. Valentia tenra, rasteira e branda, bordando cerrado, a renda avança, barganha com roçado, cativa monturos, usa e desusa o sol, sustentando doce no sal. O segundo poema que eu vou ler se chama Precisão, e ele vai trazer uma das imagens que eu falei que eram um pouco vícios da poesia. Esse luar de hoje faz um silêncio tão vasto que acredito em vida sem verbo. Não sei porquê, mas isso bateu muito em mim. Eu fiquei assim...
Momentos de contemplação, de meditação, assim, são muito isso, de acreditar em vida sem verbo. Eu achei muito bonito. E o último poema que eu vou ler hoje se chama Dona Menina. Urge uma cantiga de deitar com diligência nos depositários da feição, abotoar uns ornamentos, esses de dispensar sacramento, de sustentar estado de flor, dispor zelo, mesurar-se, em hóstias de celebrar ardor, então propenso ao azul, oferecer-lhe asas. Vamos para a conclusão. Vamos fortalecer o Tocantins, né, gente? Vamos tentar ajudar a fortalecer a literatura no geral. Acabou de sair uma reportagem sobre o número de leitores, a porcentagem de leitores no Brasil agora ser menos da metade da população. Então, eu já achava que era muito menos do que isso. Então, se o número oficial já diminuiu para menos da metade, o número na prática deve ser muito menor. Então, vamos tentar continuar a ler. Eu acho que a literatura não é uma coisa divina. Não acho que ela é melhor do que outras artes. Mas eu acho que ela é uma arte importante, então fica aí o convite para vocês lerem, para todos nós lermos mais e lermos melhor, ou ler com mais vontade, talvez, não sei. Tirar mais tempo para ler, eu acho que vale a pena. E é isso, gente. Muito obrigado a quem ficou até aqui, um abraço e um beijo, até o próximo vídeo. Gente, eu tava pensando, se eu fizesse um vídeo de 2 anos do canal com perguntas e respostas, vocês perguntariam alguma coisa pra mim? Vocês têm alguma curiosidade, assim? Porque eu não sei se faz sentido, eu não acho que eu tenho gente interessada em saber da minha vida nesse nível pra fazer esse tipo de vídeo, mas deu vontade. Então, tô perguntando pra quem fica até o final, quem vê os bastidores, se é interessante pra vocês essa ideia. Um beijo.